Oi, pessoal, tudo bom? Começando então hoje mais um podcast. A gente vai falar sobre os corantes, mais especificamente sobre o corante caramelo, tá? Então, aqui, hoje, no vídeo de hoje, a gente vai entender um pouco mais o que é esse corante caramelo, para que ele é utilizado. Lógico que o próprio nome, né, corante, já mostra aí pra gente que ele dá cor em alguns produtos, intensifica essa cor, ele pode dar, intensificar, né, modificar também a cor de um produto, tá? E aí a gente tem diversos tipos de corantes. Quando eu falo diversos, porque a gente tem o caramelo 1, 2, 3 e 4. Então a gente vai falar mais especificidades a respeito desses corantes, questão da ingestão, como é que é obtido esse corante dentro da indústria, que produtos que a gente tem aí com esse corante. E é legal para quem é da área de alimentos, mas também para quem não é, né? Aprender aí um pouco mais sobre esse corante, aprender a ler os rótulos dos produtos alimentícios, saber o que a gente está ingerindo, é bem interessante. E muitas vezes, já adianto vocês, que vocês não vão achar no rótulo lá escrito corante caramelo, tá? Mas tem uma outra maneira da gente identificar que tem esse corante no rótulo. Então, se você está curioso, fique aí até o final do vídeo para você entender um pouco mais de tudo isso que eu estou falando. E estou falando a gente, porque hoje nós temos aí uma convidada muito bacana para esse papo, né, de corantes, que é a Sonara. Ela é técnica, é formada na área de alimentos, ela tem mestrado, tem doutorado, né, todas na área de alimentos, de processos. Eu vou deixar a Sonara se apresentar, mas antes queria dizer que a Sonara é lá de Pernambuco e ela é da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, né, e muito legal essa nossa relação que surgiu na rede social. Então, as pessoas, às vezes, eu vejo algumas pessoas criticando a rede social e eu acho que, na verdade, tudo tem um lado bom e ruim, né? A rede social, ela é uma ferramenta, então depende muito de como que você vai utilizar essa ferramenta. Se para um lado positivo ou para o lado negativo. Mas ela é uma ferramenta extremamente potencialmente, né, maravilhosa, porque ela tem esse poder de unir pessoas, de conectar as pessoas em regiões diferentes. Então, só abrindo aí esse adendo, para falar para vocês que eu conheço a Sonara ainda de maneira virtual, né? Sonara, a gente se conhece há algum tempo aqui pelas redes sociais, pelo Instagram, a gente já conversa, já dialoga, e hoje eu convidei a Sonara para vir aqui participar, então, e eu vou deixar ela se apresentar, tá bom? Tudo bem, agradeço o convite. Bom, eu me chamo Sonara, né? Sou técnica de laboratório da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, tenho um doutorado em engenharia de processos. Hoje eu vim falar para vocês desse assunto tão polêmico, que é o corante caramelo. Espero que vocês gostem, porque foi um conteúdo preparado com muito carinho para vocês. Prazer ter você aqui, viu, Sonara? Eu que agradeço. Imagina. E para começar, né, o nosso papo, então, queria falar mais sobre o corante caramelo. Queria que você explanasse um pouco mais para nós o que é esse corante caramelo. Vou deixar você falar um pouquinho mais sobre ele, para depois a gente especificar o caramelo 4, né? Segundo a legislação brasileira, né, o decreto de número 55.871 de 1965, ele define que o caramelo ele é obtido pelos açúcares mediante o aquecimento desses açúcares a uma temperatura superior ao ponto de fusão e ulterior tratamento indicado pela tecnologia. Então, nós podemos utilizar diferentes tipos de açúcares, né? A gente pode utilizar a sacarose comercial, podemos utilizar mel, melaço, mistura de monossacarídeos, como glicose e frutose, e aí, dependendo também dos fatores econômicos e geográficos do país, pode-se utilizar também amido de milho, amido de milho, de mandioca, né, fécula de mandioca, desde que eles passem por um processo de hidrólise ácida ou uma inversão aí para a obtenção da molécula necessária para a reação, né. E com relação à temperatura utilizada, nós utilizamos temperaturas altas para esse processo, né? A gente sabe que a 160 graus Celsius o açúcar derrete e a 200 graus Celsius ocorre uma série de reações, como hidrólise, pirólise, né? Desidratação, condensação, que dão origem a diferentes compostos responsáveis pela cor, como as melanoidinas, e também outros compostos responsáveis pelas características do caramelo, né? O caramelo é um produto que tem aí esse aroma de açúcar queimado
e um gosto amargo devido à presença dessas substâncias também. Então, pessoal, que nem a Sonara está explicando, né, para vocês, só para contextualizar um pouco, para quem não é da área, às vezes está em dúvida, como assim, né, hidrólise? É como você pegar uma sacarose, por exemplo, você começar a aquecer ela em altas temperaturas, vai acontecer ali algumas reações químicas, né, a Sonara já vai falar sobre isso, e a gente vai tendo, então, modificações aí, e aí vai gerando, então, um corante, né, e vai escurecendo. A mesma coisa que você pegar o caramelo na sua casa e ir aquecendo, você vai ver que vai tendo uma transformação ali, e vai tendo um escurecimento gradual, né, daquele caramelo. Isso, e aí, Sonara, a questão do caramelo 4, né, o que é o problema desse caramelo 4, como é que a gente chega nesse nível de caramelo 4, e também em que alimentos que as pessoas podem encontrar esse corante. Então, como eu falei, o corante caramelo, ele é utilizado para colorir, intensificar e realçar, né, a cor dos alimentos nesse aspecto de cor que varia do amarelo palha ao marrom escuro, quase negro. E existem 4 tipos de caramelos, né, que a indústria dispõe, e eles são classificados de acordo com o método de processamento. No caramelo da classe 1, também chamado de caramelo simples ou caramelo vulgar, né, ele é obtido a partir do aquecimento desses açúcares com ou sem substâncias ácidas ou alcalinas no meio. Então, a indústria pode utilizar aí o ácido sulfúrico, o ácido cítrico de grau alimentício, né, ou pode utilizar como base o hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, né, sendo que essas substâncias químicas são utilizadas como catalisadores do processo. No caramelo da classe 2, chamado de caramelo sulfito cáustico, ele é preparado pelo mesmo processo, né, pelo aquecimento dos carboidratos com ou sem substâncias ácidas ou alcalinas no meio, e nesta classe, obrigatoriamente, a gente tem que ter a presença de compostos de sulfito, né, então a indústria aí utiliza o ácido sulfuroso, o gás sulfídrico, para fornecer aí essa molécula para esse tipo de caramelo. No caramelo tipo 3, também chamado de caramelo amoniacal, ele é preparado pelo aquecimento de carboidratos com ou sem substâncias ácidas ou alcalinas no meio e na presença aí de compostos de amônia, né, como por exemplo o hidróxido de amônia, todos de grau alimentício, que é utilizado aí para conferir essa característica ao caramelo tipo 3. E por fim, mas não menos importante, a gente tem o caramelo da classe 4, que é chamado caramelo sulfito de amônio, né? Ele é preparado pelo mesmo processo, o aquecimento dos açúcares com ou sem as substâncias ácidas ou alcalinas no meio, e o diferencial é que é permitido tanto compostos de amônia quanto de sulfito nesse tipo de caramelo, né? E uma classificação importante, que é a resolução de número 44 da CNMPA de 1997, é que ela classifica que o corante caramelo tipo 1, por ser obtido de forma mais simples, ele é classificado como um corante natural, ao passo que os demais tipos de caramelo, né, o 2, 3 e 4, eles são caracterizados como corante orgânico sintético idêntico ao natural. Essas substâncias químicas que são adicionadas ao caramelo, além de servir como aceleradores do processo, né, catalisadores, eles também conferem uma carga elétrica ao produto. E essa carga elétrica é muito importante porque ela dita em quais alimentos esses caramelos podem ser adicionados. Por exemplo, o caramelo tipo 1, né, ele tem uma carga elétrica ligeiramente negativa, né? A gente sabe que nesse tipo de caramelo há uma menor quantidade de substâncias químicas, então isso confere uma carga ligeiramente negativa. O caramelo tipo 2, ele, devido à presença de sulfito, já tem aí uma carga elétrica moderadamente negativa. E essas duas classes, 1 e 2, eles podem ser utilizados em bebidas de alto teor alcoólico, como, por exemplo, eu citei aí o rum, que tem um teor alcoólico que varia de 35% a 70%. Então, nesse ambiente, o corante caramelo da classe 1 e 2 apresenta uma boa estabilidade, né? O corante caramelo tipo 3, devido à presença dos compostos de amônia na composição, ele apresenta aí uma carga elétrica fortemente positiva. E neste caso, a gente aplica esse tipo de corante para alimentos proteicos, né? Porque as proteínas dos alimentos também têm uma carga elétrica positiva. Então, é muito importante essa compatibilidade entre as cargas, né, do corante e do alimento, para que haja um estado de repulsão, né, dentro do alimento, né? Caso contrário, se eu adicionar uma carga elétrica diferente, né,
do alimento, vai ocorrer aí uma sedimentação, uma precipitação, uma formação de fase, tanto no momento em que eu adiciono o caramelo, quanto durante a vida de prateleira do produto. Então é isso, Nara, só, desculpa te interromper aí, mas então é importante essa questão da carga elétrica, né, de cada composto, porque é ele que vai definir, então, onde a gente vai colocar esse corante, né. E às vezes o pessoal fala, mas para que essa carga elétrica, né? É química, gente, tudo é química, né, tudo tem um sentido, né. E o corante caramelo tipo 4, né, devido à presença aí desses compostos de sulfito e de amônia na formulação, isso confere ao corante uma carga fortemente negativa, né, o que o torna bastante compatível com alimentos de baixo pH, como, por exemplo, os refrigerantes. Então, a indústria de alimentos, em especial o ramo de bebidas, né, são os maiores consumidores do corante caramelo tipo 4, porque ele é utilizado tanto para colorir, quanto exerce outras funções nesse tipo de alimento. O corante caramelo tipo 4, ele tem um efeito também de emulsificante nessas bebidas, principalmente os refrigerantes de cola, porque durante a formulação existem óleos aromáticos dos próprios ingredientes lá da formulação da bebida, e esses óleos aromáticos, por ter uma natureza lipídica, né, não é miscível no ambiente aquoso da bebida, sendo necessário aí um emulsificante. Como não podemos utilizar um agente de massa, como normalmente é encontrado em outros alimentos, né, a gente adiciona aí o corante caramelo tipo 4, que ele faz aí essa diluição, né, dos óleos aromáticos no meio aquoso da bebida. Além disso, esse tipo de corante ele também atua na formação da espuma, que é uma característica desejável, né, para os refrigerantes, e também ele tem a propriedade de preservar esses óleos aromáticos, principalmente em refrigerantes que são embalados, armazenados, acondicionados em recipientes de vidro, claro, né, então ele impede aí que a luz degrada esses componentes responsáveis aí pelo aroma, pelo sabor do produto. Que interessante, né? Então, quer dizer que ele auxilia, porque assim, a gente sabe que a luz, né, diretamente incidindo ali naquela embalagem transparente, a gente vai poder ter algumas alterações químicas, né? Então, ele serve como uma proteção, então, poderíamos dizer assim? Ele protege. Nossa, que legal. Por isso que ele é tão empregado na indústria de bebidas. Principalmente de bebidas, né? Principalmente de bebidas. E aí eu já ia te perguntar essa questão de quais alimentos, né? Acho que quem está assistindo às vezes vai pensar, mas só no refrigerante que a gente encontra esse caramelo? Quais alimentos que a gente tem também que a gente pode encontrar? É uma gama, existe uma variedade de alimentos onde pode ser aplicado os corantes caramelos. Eles são aplicados em bebidas alcoólicas, não alcoólicas, como foi citado, em achocolatados, né, para conferir aquela cor do cacau, né, no produto. Bolacha também, né? Bolacha. Isso, principalmente os sabores de chocolates, né, eles podem ser encontrados em condimentos, o vinagre balsâmico também é encontrado, esse tipo de produto. E, inclusive, também até em alimentos que são fornecidos a animais, também é adicionado o corante caramelo. Pois é, para dar aquela corzinha caramelo, né? Bonitinha para o produto. Mas aí eu já te faço uma outra questão. Então, a gente já falou para o pessoal, né? O que é o corante, para que ele serve, aonde ele é empregado. E aí eu acho que vem a pergunta que talvez as pessoas, com certeza, já devem estar se fazendo, né? Faz mal? Esse corante, ele faz mal? Existem estudos que falam sobre isso? Ele é permitido no Brasil? Como é que é essa questão da permissão dele? Então, com relação ao consumo, né, desses produtos, eu trouxe aí nessas duas colunas os valores da ingestão diária aceitável e o limite máximo permitido na formulação do alimento, segundo a legislação vigente. A ingestão diária aceitável é a quantidade desse composto que pode ser consumido ao dia, durante todos os dias, sem que dessa forma cause nenhum prejuízo de natureza toxicológica. Então, a gente vê aí que existem valores diferentes, né, para as 4 classes de caramelo. O caramelo tipo 1 tem um valor ilimitado, né, não há aí um limite aí específico para esse tipo de produto. Isso não quer dizer que ele seja saudável. Isso quer dizer apenas que durante o processamento não há formação de nenhum composto tóxico. Então, não existe aí um limite
para a ingestão desse produto. O caramelo tipo 2 tem uma ingestão diária aceitável de 160 miligramas por quilograma de peso corpóreo, e os do tipo 3 e 4 têm um valor aí de 200 miligramas por quilograma de peso corpóreo. Isso significa que, fazendo as contas, né, um indivíduo de 60 quilos pode consumir aí 12 gramas de corante, desses corantes da classe 3 e 4 ao dia, durante todos os dias de sua vida, e nessa quantidade não vai exercer aí nenhum efeito tóxico no organismo desses indivíduos, segundo os dados disponibilizados pelo GECFA, né, que é um comitê de peritos formado pelo pessoal da FAO e da OMS, que estabeleceu esses valores e que a nossa legislação utiliza-se desses valores para estabelecer as nossas diretrizes, né, aqui no país. Já com relação ao processamento, né, o limite máximo permitido para os caramelos da classe 1 é quantos SATs, né? Esse valor indica que ele pode ser adicionado aí à vontade, né? De acordo com o processamento para se obter aí o efeito tecnológico adequado. Ao passo que os demais caramelos, o 2, 3 e 4, têm um valor máximo aí de 5 miligramas por 100 gramas ou por 100 ml, né? Que é o valor máximo que pode ser adicionado. E uma curiosidade é que as indústrias, elas afirmam que elas não ultrapassam esse limite, não chegam a utilizar esse valor máximo nas formulações dos alimentos, porque o corante caramelo, ele é autolimitante. Se for utilizada essa quantidade máxima no alimento, já dá um gosto amargo, né? Que é característico do produto. Só, desculpa, Sonara, tá te interrompendo, mas achei legal esses dados que você está trazendo, né? Dessa questão do consumo, quanto que a pessoa pode consumir por dia, né? E falar para as pessoas evitarem consumo em excesso de produtos processados, né, produtos industrializados, porque a gente não sabe quantas gramas ao certo a gente está ingerindo, né? Às vezes você consome uma bolacha, toma um refrigerante, e aí aquilo vai sendo cumulativo ao longo do dia. Então, assim, o correto é a gente sempre buscar alimentos que não sejam processados, né, ultraprocessados, buscar alimentos mais saudáveis, né? Não que não possa comer, poxa, então eu não posso comer uma bolachinha, não é isso que a gente está falando, né? Você pode, mas tem que ter limites aí de consumo. Tem pessoas que consomem o dia todo produtos industrializados, né? Acho que tem essa questão também a se pensar, né? E, desculpa te interromper, vou deixar você falar do caramelo 4 agora. Você me perguntou se ele é permitido em todos os países, né? Na verdade, o uso do corante caramelo, ele não tem um uso restrito, tá? Ele é aplicado em uma gama de produtos e ele é o corante mais utilizado, né, pela indústria de alimentos. Ele chega a fazer parte aí de cerca de 90% em peso de todos os corantes adicionados nos alimentos. E, segundo as legislações, né, no âmbito europeu, a gente tem aí a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, que ela avaliou esses corantes, essas classes de corantes em 2011, e não verificou, né, nenhum efeito tóxico, nenhum efeito genotóxico, e a autoridade europeia, então, estabeleceu limites de ingestão diária aceitável até maiores do que os que permitidos aqui no Brasil, né? Ela cita lá no campo da internet que a ingestão diária aceitável das 4 classes de corante caramelo é de 300 miligramas por quilograma. Já a FDA, eu não encontrei para vocês um valor específico, mas eu encontrei uma mensagem muito importante lá no site da FDA, onde ela diz que os corantes caramelos podem ser utilizados com segurança para colorir os alimentos em geral, né, desde que sejam utilizados aí de forma adequada, né, seguindo aí as boas práticas de fabricação. Então, o que eu posso dizer dessa pergunta que você me fez é que o corante caramelo, ele não tem um uso restrito, no entanto, os valores podem ser diferentes nos países, né, de acordo aí com as legislações de cada país. Então, a gente está falando dos caramelos, né, e o caramelo 4, né, essa questão da quantidade, dos problemas relacionados aí a esse consumo, existe ou é parecido com os outros? Existe uma controvérsia, né? Foi observado que no caramelo 4, no caramelo 3 e 4, que por sua vez são os caramelos mais utilizados pela indústria, há a formação de um composto, né, tóxico, que é o 4-metil-imidazol. Esse composto, até o momento, sabe-se que ele é formado durante a reação de Maillard, né?
que eu não mencionei anteriormente, mas que ocorre sim a reação de Maillard durante a produção dos caramelos, principalmente aqueles que contêm amônia, porque a gente aí tem o açúcar, né, que é precursor do processo, juntamente com o grupamento amino, na presença de do meio catalisador e do aquecimento. Então, inicialmente, aí, nesses grupos de caramelo 3 e 4, ocorre a reação de Maillard, e à medida que a gente fornece energia para o sistema, né, aumenta a temperatura, aí ocorre a caramelização. Então, 4-metil-imidazol é formado durante essa reação de Maillard, e vários estudos apontam que ele tem um potencial cancerígeno. Um dos estudos mais importantes, né, já divulgados, é o do Center for Science in the Public Interest, que é uma entidade norte-americana relacionada à defesa do consumidor, e eles fizeram testes com animais que eram submetidos ao consumo dessas substâncias, né, o 4-metil-imidazol, e foi verificado um aumento na incidência de tumores pulmonares nesses animais, né? Ainda segundo essa mesma pesquisa, né, eles analisaram um refrigerante de cola de uma marca bem conceituada, que são comercializados em diferentes países. Na verdade, eles verificaram esses refrigerantes em 9 países, como está mostrado aí na tabela. E o Brasil, ele apresenta a maior quantidade de 4-metil-imidazol no refrigerante, né? Já analisado por essa pesquisa. Então, veja, o consumidor brasileiro, ele está consumindo em maior quantidade esse composto, né, o 4-metil-imidazol, quando a gente compara aí com o valor que foi obtido na Califórnia, né? É uma diferença bem gritante. Então, é colocado, só interrompendo, colocado mais corante, então, nas bebidas brasileiras, em relação, nessa pesquisa foi apontado isso, é isso? Isso. É colocado maior quantidade? Entendi. É colocada a maior quantidade de corante, especificamente do corante tipo 4, nessas bebidas, e, consequentemente, a gente tem uma maior concentração de 4-metil-imidazol. A resposta que a Autoridade em Vigilância de Alimentos nos fornece é que esse composto, embora encontrado em maior quantidade, não chega a ser superior às doses recomendadas pela ingestão diária, né? A gente vê aí que o valor especificado na pesquisa foi 267 microgramas, né? Ao passo que a ingestão diária recomendável me dá um valor de 200 miligramas. Realmente está um pouco abaixo, mas não foi aí definido aí nenhum problema que possa ocasionar nesse produto a um longo período de tempo. Também não se sabe aí os efeitos que ele pode causar no organismo devido à acumulação desse composto também. É necessário mais estudos, né, para até ver essa questão toxicológica, cumulativa, né? Mas já foi apontado que ele tem aí potencial, né? Potencial para ser um composto carcinogênico, né? Então é algo a se pensar. Inclusive, ele já foi listado na lista de substâncias com potencial cancerígeno. Pois é complicado, né? É polêmico. Podemos dizer que é polêmico. Então, assim, bom, a gente já falou um pouco sobre o caramelo, já entendeu como é que é a formação, né? O que a legislação fala, existe um limite aí aceitável. As indústrias colocam esses limites, como você falou, em pequenas quantidades, né? Então, a Anvisa vê isso como seguro, né, para ser consumido. Porém, a gente não sabe aí a quantidade de consumo e nem a alimentação correta de cada indivíduo também, né? Então, eu acho que todas essas coisas têm que ser pontuadas e pensadas, né? Mas, falando tudo isso, eu queria aí que você me falasse, né, para finalizar, então, qual seria a sua sugestão para o consumidor que está assistindo o nosso vídeo, que está meio confuso, falou, pô, mas tem pesquisa que fala, mas o órgão regulamentador acha que não tem problema. Então, para esse consumidor que está meio perdido, assim, qual seria a sua sugestão enquanto formada na área de ciência e tecnologia de alimentos, né, enquanto doutora? Então, qual seria a sua opinião em relação a tudo isso que a gente está falando? Bom, devido a toda essa polêmica, né, que existe em torno desse corante caramelo, minha sugestão seria evitar. Porém, eu sei que é muito difícil evitar esses produtos, né? São muitos produtos onde o corante caramelo pode ser
acrescentado. Então, fica aí a critério do consumidor, mas o que eu recomendo é que vocês leiam os rótulos, principalmente a lista de ingredientes, né, dos alimentos, porque o corante caramelo, como ele é um aditivo, ele obrigatoriamente tem que estar presente lá na lista de ingredientes do alimento. Muitas vezes você não vai encontrar o nome corante caramelo tipo 4, e sim o INS, que é o sistema numérico, né? E o corante caramelo está no número de 150, internacional, está no número de 150D. Então, fica aí a critério do consumidor. Eu, particularmente, evito, né? Mas aí ninguém sabe como vai cada um, né? Sim, o ideal é evitar, né? Esse podcast aqui é para mim. Você falou de uma marca bem conceituada, tipo Cola, eu consumo uma marca bem conceituada, tipo Cola, muito. E eu, inclusive, estou me policiando, né? Porque a gente, apesar de ser da área de alimentos e estudar alimentos, não significa que a gente tenha... Eu, particularmente, eu tento ter uma dieta mais equilibrada, mas eu consumo produtos que eu sei que, às vezes, não vão aí ser extremamente saudáveis para a minha saúde, né? Mas é questão do sensorial e do hábito, né? Que é difícil de mudar. Mas fica a dica para mim, inclusive, meus alunos sabem disso, porque eu já entro na sala de aula com a latinha ali do lado. E a gente sabe que esses refrigerantes tipo cola, eles têm ali vários compostos ali que fazem até estimular, né, a pessoa ter cafeína, alguns refrigerantes, estimulam também a gente da energia, né? Então tem várias questões aí que estão envolvidas dentro do composto químico ali para a fabricação do refrigerante. E lembrando que o vídeo não é para falar mal do refrigerante, né? É só um dos alimentos que a gente consegue encontrar esse caramelo, tá bom? Né, Sonara? A gente não está aqui falando mal do refrigerante hoje, né? Não. A gente está falando dos alimentos em geral. Quero agradecer a sua participação, agradecer o seu esclarecimento. Se você quiser deixar mais alguma mensagem para o pessoal sobre essa questão. Inclusive, pessoal, eu vou deixar aqui no bloco de informação. A Sonara, ela tem um canal também aqui no YouTube, né? Quem quiser estar indo lá seguir, quem quiser se inscrever, quem quiser saber da área de alimentos, estudar, né? O legal dos vídeos, eu sempre falo para a galera, é que o vídeo fica ali, né? Postado na rede. Quando a pessoa precisar, ela pode ir ali e ter acesso. Então, os vídeos são legais para você fazer bancos de pesquisa, né? Só que a gente tem que ter cuidado com o que a gente assiste, sempre buscar aí pessoas que são da área, para a gente poder, então, ter conhecimentos mais científicos, né? Porque hoje em dia todo mundo entende alimento na rede social, todo mundo fala de alimento, mas a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai estar buscando, né? Então, a Sonara tem o canal aqui no YouTube, vou deixar também o Instagram para quem quiser estar seguindo, né, Sonara? E se você quiser deixar aí mais uma mensagem também, para a gente poder finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né, desse tipo de conteúdo, é um conteúdo bastante relevante e fico imensamente feliz pelo convite. Muito obrigada, professora. Obrigada a você. Obrigada a você, é um prazer, viu? Acho que é o primeiro de muitos aí que a gente pode estar fazendo. Inclusive, o pessoal pode estar deixando dicas, né, do que eles querem saber, para a gente poder estar falando mais coisas, né? Essa área de aditivos aí, ela é uma área extremamente extensa e polêmica. Eu vejo o pessoal falando muito que o aditivo químico faz mal, mas a gente precisa pontuar qual aditivo químico, né? Porque a gente tem diversos. Tem aditivos naturais, tem aditivos artificiais, né? Então, a gente tem várias classes, e não é todo aditivo que faz mal. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de falar de aditivo, né? Então, fica aí o meu convite estendido para você, para a gente poder fazer novos encontros e fazer novos papos legais aí, para estar instruindo também o pessoal a comprar. Obrigada, será um prazer.